paz do Senhor Jesus, meus amados. Mais uma vez eu passo aqui para deixar para vocês um versículo da Bíblia e hoje eu vou ler para vocês um versículo muito conhecido que se encontra no livro de Jó 42, versículo 10, que diz assim: E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto antes possuía. Todos nós conhecemos muito bem essa história, a história de Jó, tudo que Jó passou, tudo que Jó enfrentou. E esses amigos aqui que a Bíblia se refere, eram aqueles que iam até Jó falar assim: Jó, por que você não confessa logo o teu pecado? Olha só o seu estado, olha só como que você está. Confessa logo o seu pecado, o que você tem oculto, o que você fez. Confessa logo o seu pecado para o Senhor para ver se Ele te salva. Olha só, irmãos, olha só. E mesmo assim, Jó não discutiu, Jó não retrucou, muito pelo contrário, Jó ficou em silêncio ali, em adoração, em reverência ao Senhor, passando por aquele processo doloroso, por aquele processo difícil. Eu imagino, irmãos, que olha o que Jó passou. Senhor da glória, foi uma coisa mesmo muito, muito terrível, porque ele perdeu os seus 10 filhos em um só dia, ele perdeu a sua casa, ele perdeu a sua saúde, ele perdeu os seus bens, os seus gados. Jó era um homem muito rico, Jó possuía muitas coisas, Jó era um homem próspero, a Bíblia fala que ele era próspero. Mas o Senhor já sabia do coração de Jó. O Senhor conhecia o coração de Jó. O Senhor sabia que poderia fazer aquilo tudo ali, permitir acontecer aquilo tudo ali, que Jó, ele não ia murmurar. Jó, ele não ia blasfemar o Senhor, ele não ia se revoltar contra o Senhor. Porque Deus nos dá, irmãos, a prova além daquilo que nós podemos suportar. A própria palavra fala isso, que Deus, ele não dá nada além daquilo que nós não possamos suportar. Ele sabe da nossa estrutura, ele nos conhece, foi ele que nos criou, foi ele que nos formou. Ele sabe o que eu suporto, ele sabe o que você suporta, ele sabe o seu limite, ele sabe o meu limite. Então ele não deixa acontecer além daquilo que ele sabe que eu e você vamos aguentar, daquilo que eu e você vamos suportar. Então, esses amigos aqui iam até Jó para poder condenar Jó de uma certa forma, né? Jó, confessa teu pecado. Jó, você está passando por isso tudo, não é possível. Você tem algum pecado oculto, algum pecado escondido aí diante do Senhor. Confessa para o Senhor. Mas o que Jó fez? Jó continuou ali. E aí, Jó foi fazer o quê? Jó foi orar por esses amigos. E quando Jó começou a orar por esses amigos, o Senhor mudou o cativeiro de Jó. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Que nós temos que orar, sim, por aqueles que nos criticam, por aqueles que nos perseguem, por aqueles que nos atiram pedra. Não é fácil, não é fácil. Muitas das vezes a gente fica assim, chateado, a gente fica aborrecido, a gente fica magoado, a gente fala assim: ah, Senhor, eu não vou orar não. Aí Deus fala: você vai orar sim, você vai abençoar a vida dele, você vai abençoar a vida dela sim. Então Jó, ele orou pelos seus amigos. E o Senhor começou a mudar e deu em dobro tudo que Jó antes, lá atrás, ele possuía. Deus deu 2 vezes mais, Deus deu em dobro. E é assim que Deus faz na nossa vida, irmãos. Quando nós abençoamos aqueles que nos amaldiçoam, quando nós oramos por aqueles que nos criticam, porque muitas das vezes nós estamos também passando por um estreito na nossa vida, muitas das vezes nós estamos enfrentando situações difíceis, nós estamos passando pela moenda de Jeová, e vem aquelas pessoas criticar. O que está acontecendo? Deve estar em pecado, deve estar em erro, deve estar fazendo alguma coisa, não é possível, olha só a luta, olha só a prova. Mas, irmãos, nem tudo que nós passamos, nem toda a prova que nós enfrentamos é porque nós estamos em pecado. Jó aqui, Jó não estava em pecado. Jó não estava em pecado. Isso aqui era Deus forjando o caráter de Jó. Era Deus mostrando para Satanás quem Jó era. Que Jó era o quê? Um homem íntegro e sincero diante de Deus. Então,
tudo que nós passamos, nem tudo que nós enfrentamos, lutas, sofrimentos, perdas, situações difíceis na nossa vida, nem tudo é castigo, nem tudo é porque nós estamos com pecado, nós estamos colhendo o que nós plantamos, fez, agora está pagando. Não, irmãos, às vezes é o Senhor que está nos moldando. Deus quer que nós nos tornemos pessoas melhores, quer que nós nos tornemos pessoas mais maduras, porque o sofrimento, a dor, a luta, ela nos amadurece. Ela faz o quê? Faz a gente crescer, ela faz a gente orar mais, ela faz a gente buscar mais, ela faz a gente se aproximar mais do Senhor, quando nós estamos passando no estreito de Jeová, quando nós estamos passando na moenda do Jeová, ou não é? Quando nós estamos passando no estreito com a família, no casamento, com o filho enfermo, com a família, passando por um rebuliço, o que a gente faz? A gente corre para onde? A gente corre para os pés do Senhor. Então, meus amados, muitas das vezes o Senhor permite sim a luta, permite sim as perdas, permite sim as perseguições, mas para quê? Para que nós venhamos a buscá-lo mais e mais, para que nós venhamos ter mais intimidade com Ele, para que nós venhamos correr para os pés dele. E aí Ele vai trabalhando nas nossas vidas, Ele vai nos amadurecendo, Ele vai nos moldando, porque, irmãos, nada melhor do que passar pela moeda de Jeová. Não tem outro jeito do ser humano ficar mansinho, ficar bonzinho, a não ser pela moeda de Jeová. Porque quando a gente passa pela moeda, a gente desce. Quando o negócio aperta, quando o negócio fica estreito, aí a gente desce e a gente corre para os pés daquele que a gente sabe que pode nos ajudar. A gente sabe a quem a gente pode pedir ajuda. Então, vamos ficar com essa palavra aqui. Nem tudo que nós enfrentamos é porque nós estamos em pecado, ou é porque Deus está cobrando, porque você fez, agora você tá pagando. Nem tudo não, irmão. Muitas coisas pode ser sim. Muitas coisas que nós passamos na nossa vida pode ser sim. Coisas que nós plantamos e agora nós estamos colhendo. Porque o que se faz, aqui se paga. A gente planta na vida muitas coisas ruins, a gente também colhe uma hora a colheita chega, não tem jeito, não tem para onde a gente correr. Mas nesse caso aqui de Jó, não era que ele estava em pecado. E os amigos dele acusavam ele dizendo que ele estava em pecado. Achava que ele tinha pecado oculto, por tanto sofrimento que ele estava passando, por tanta luta que ele estava passando. Os amigos ficaram, achando, não, tem alguma coisa aí oculta aí que você não está querendo confessar. Mas não era nada daquilo, era mistério de Deus com Jó. Então, muitas das vezes nós também passamos por luta, passamos por estreito com Deus, mas é o Senhor no secreto conosco. É Deus nos moldando, é Deus nos preparando, é Deus trabalhando em nós, é Deus trabalhando no vaso, é Deus querendo que nós nos tornemos pessoas mais maduras, mais sensíveis, mais espirituais, deixar o carnal de lado, porque muitas das vezes, irmão, nós olhamos muito pelo lado carnal e esquecemos de olhar o lado espiritual. Então é isso que Deus permite, as lutas, as provas, para que nós venhamos ser pessoas mais maduras espiritualmente. Maduras espiritualmente. Fica essa palavra. Meditem aí na Bíblia de vocês depois, Jó 42, versículo 10. É uma história muito conhecida. Eu acredito que vocês aí conheçam bastante a história de Jó. É uma história que é muito falada, é muito lida, é muito comentada. Mas não custa nada a gente ler, a gente meditar, porque a palavra do Senhor ela se renova a cada dia, A palavra do Senhor, cada dia que a gente pega para ler, ela fala conosco de uma forma diferente. Então fica com essa palavra, tá? Que nem tudo na nossa vida é porque nós estamos com pecado oculto, é porque nós estamos passando aquilo ali porque Deus está cobrando, é porque Deus está, porque nós estamos escondendo alguma coisa, não. É Deus trabalhando em nós, é Deus nos transformando em pessoas melhores. É Deus permitindo sim a luta, permitindo sim as perdas, permitindo sim a prova, mas para nos moldar, para trabalhar em nós.
tá? Fica essa palavra, que Deus venha nos abençoar poderosamente no nome santo e poderoso de Jesus. Amém?